Chegando para mais uma aula e a ideia de hoje é trabalhar um pouquinho, tentar entender o que significa o trabalho realizado por um gás, ok? Para a gente tentar entender esse fenômeno e depois poder descrever com mais segurança a parte matemática da coisa, vamos fazer o seguinte, ó, vou trazer uma situação, uma primeira situação que a ideia é essa aqui. Imagina que eu tenho um recipiente, esse recipiente possui um êmbolo aqui. O que eu quero dizer com um êmbolo? Sabe uma seringa, aquela que a gente toma injeção, todo mundo chora, aquelas que muito marmanjo chora? Então, dentro dela tem um êmbolo, tem uma borrachinha, então a gente fala que tem um êmbolo que a gente pode abrir, né, aumentar o volume, diminuir o volume, tá? Então eu tenho um êmbolo, esse êmbolo se desloca aqui verticalmente, e aqui dentro eu tenho um certo volume de um gás ideal, certo? A situação inicial é essa. Olha o que acontece. Se eu pegar um pezinho e colocar sobre o êmbolo, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma força para baixo, certo? E vai diminuir o volume. Repara que esse êmbolo, ele saiu daqui, ele saiu daqui e chegou aqui, tá? Então ele se deslocou essa altura, que eu vou chamar de H, certo? Ele se deslocou uma altura H. A partir dessa observação, vamos tentar descrever matematicamente o que vem a ser o trabalho realizado por um gás ou sob um gás, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar qual é a ideia de trabalho. Lá atrás, lá quando a gente está estudando energia, transformação de energia e trabalho, a gente descreve trabalho da seguinte maneira, a gente fala que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, quando eu aplico uma certa força num corpo, se ele se deslocar, quanto maior a força, quanto maior o deslocamento, maior vai ser o trabalho, certo? Só que, o que nós temos aqui? Nós não temos força, não temos deslocamento dessa maneira bem clara. Nós temos trabalhado nas últimas aulas com pressão, volume, certo? Então a gente vai ter que lembrar outras coisas. Outra coisa importante para a gente aqui poder construir essa equação é a seguinte. Eu tenho que lembrar que a força, quando se relaciona com pressão, é da seguinte maneira. Pressão é igual a força sobre a área. Ok? Esse é o conceito básico de pressão. Tá? Então, se eu for isolar a força aqui, para poder substituir aqui, eu vou ter, na verdade, que a força vai ser igual à pressão que multiplica a área. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isto daqui e vou substituir aqui dentro. E vou reescrever isso daqui dessa seguinte maneira. Ó, trabalho, quem é força? Força é a mesma coisa que pressão vezes a área. Ok? Bom, esse deslocamento que se deu aqui foi o quê? Foi um deslocamento que veio daqui de cima para baixo. Na verdade, é um deslocamento vertical que produziu essa altura H aqui. Então, ó, esse D de deslocamento eu vou chamar de H nessa situação aqui. Perfeito? Bom, então, força é pressão vezes a área e o deslocamento nada mais é do que a própria altura. Tá? O H aqui. Só lembrando uma coisa, o que eu tenho, qual é a grandeza que eu tenho quando eu pego a área e multiplico pela altura? Na verdade, eu vou ter o volume inteiro. Então eu posso escrever aqui, ó, vou até mudar a cor da caneta, porque a gente está chegando já no finalzinho dela. Ó. A gente pode falar que isto daqui nada mais é do que o próprio volume. Só que a gente vê que teve uma variação do volume. Eu tinha um volume inicial para o gás aqui e tenho um volume final. Então eu posso finalizar dizendo o seguinte, que o trabalho é igual à pressão exercida pelo gás vezes a variação do volume. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos essa equação nascer, porque ela saiu de algum lugar. Você pode muito bem se contentar em simplesmente utilizar isso daqui. Mas eu sei que tem gente que gosta de saber de onde saem as coisas. Eu ficava muito curioso, porque às vezes parece a seguinte situação, né? Ó, pum, surgiu. Tá? Trabalho a partir agora é pressão que multiplica a variação no volume. Não, não é bem assim. As coisas saem de algum lugar. Obviamente, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com essa equação pronta. Ou seja, todo esse desenvolvimento aqui é para quem gosta um pouquinho mais de física, para ter uma ideia de que as coisas não surgem do nada. Ok? Bom, então vamos ver aqui, vamos voltar e analisar essa situação 1 aqui. O que aconteceu? O volume aqui diminuiu. Vamos imaginar uma seguinte situação? Imagina que a pressão que foi exercida pela ação desse bloco ela foi constante e vamos imaginar que foi de 10 newtons por metro quadrado, ok? Qual foi a variação do volume aqui? A variação do volume, vamos imaginar que é o seguinte, imagina que eu tinha 5 metros cúbicos aqui, certo?
e aqui eu tinha, no final, 2 metros cúbicos. O que a gente entende por variação, que a gente usa a letra grega delta, V, né? Delta V, então variação do volume, a gente vai entender como volume final menos volume inicial, certo? Então a variação do volume nessa situação aconteceu como? O volume final, que é nessa situação aqui, era de 2 unidades aqui, certo? Não vamos nos ater à unidade nesse primeiro momento, depois a gente formaliza isso daqui a pouquinho, tá? Bom, menos o volume inicial, que aqui era de 5. Repara que a variação do volume foi negativa. O que isso vai dar pra gente? Quando eu for calcular o trabalho, vai ser a pressão, que é de 10, que multiplica, olha, menos 3. Nosso trabalho vai ser, portanto, menos 30 joules, que é a unidade de trabalho, certo? Então, repara, o que significa esse sinal negativo? Então, um gás vai receber, tá? Ele vai receber um trabalho de fora quando for o sinal do trabalho for negativo. Então aqui, ó, ele recebe um trabalho, ok? Por quê? Ele só diminuiu de volume porque eu tive que colocar um peso, uma massa aqui, e aí então eu tive uma pressão para baixo, ok? Nessa primeira situação a gente consegue visualizar isso. O trabalho é negativo, então ele está recebendo um trabalho, ele não está exercendo um trabalho, ele não está realizando um trabalho, ok? Vamos analisar agora uma segunda situação, que é o inverso dessa primeira. Vamos imaginar que eu já tenho o volume, eu vou usar até os mesmos valores para ficar mais fácil a nossa interpretação aqui. Imagina que eu tenho um gás, certo, aqui dentro, ocupando um volume de 2 metros cúbicos, e aí o que eu vou fazer? Vamos imaginar, sei lá, eu vou aquecer isso daqui. Quando eu aqueço um gás, ele se expande, tá? Na ausência de qualquer força externa aqui, ele vai se expandir, e o que vai acontecer? Esse êmbolo vai subir, não é isso? Então ele vai parar aqui em cima. E vamos imaginar que ele retomou, então, o volume inicial dele, que era de 5 metros cúbicos. Vamos calcular o trabalho para ver o que acontece aqui, ó. Trabalho vai ser igual a pressão, vamos pensar na mesma pressão, tá? Vezes variação do volume. Quando eu aqueci, vamos imaginar que eu exerceu a mesma pressão aqui, eu vou ter a seguinte situação, ó. Trabalho é igual pressão. Quem é pressão aqui? Os nossos mesmos 10 newtons por metro quadrado, certo? Eu poderia ter aquecido, eu poderia ter puxado o êmbolo para cima. Quem é a variação do volume agora? Ó, nossa variação de volume vai ser o volume final, novamente, né? Tá aqui, volume final, que nessa situação agora vale 5, menos o volume inicial, que vale 2. Isso vai dar pra gente 3 positivo, não mais negativo. Então 10 vezes 3. Então o trabalho passa a ser, ó, 30 joules positivo. Ou seja, o trabalho está sendo realizado pelo gás. O gás que está empurrando o êmbolo para cima. Na primeira situação, o êmbolo empurrava o gás para baixo, certo? Então comprimia o gás. Então o que nós temos aqui é que quando o nosso trabalho for positivo, então na verdade o que está acontecendo? O gás está realizando um trabalho. Então ele realiza, vou deixar anotado aqui. Ele realiza um trabalho. Então, finalizando a ideia inicial aqui, quando o trabalho é positivo, o gás realiza um trabalho. Quando o trabalho possui um valor negativo, ele recebe um trabalho. Ok? Tranquilo? Bom, vou fazer o seguinte, já que a gente brincou mais ou menos aqui, vamos limpar isso. Eu vou trazer um exemplo um pouquinho mais formal, deixa eu tirar tudo isso da nossa vista aqui, e eu vou trazer esse exemplozinho aqui para a gente calcular, né, dessa maneira. Um gás ideal exerce uma pressão constante de 2 newtons, ó. Eu estou colocando nessa notação aqui porque o meu software aqui ele não permite colocar sobrescrito, subscrito, tudo bem? Tá? Então 2 newtons elevado por metro quadrado. Esse 2 está aqui em cima. Assim como vai estar aqui metro cúbico e aqui metro cúbico também, tudo bem? Tá? Uma pressão constante de 2 newtons por metro quadrado sobre as paredes de um recipiente que possui, inicialmente, um volume igual a 0,1 metro cúbico. Então, deixa eu anotar isso aqui. Olha lá, o que a gente tem de dado? Pressão constante. Então, aqui, ó, 2 newtons por metro quadrado. Temos que o volume inicial dele, tá, ó, volume, inicialmente um volume 0,1 metro cúbico, certo? Aí ele fala assim, olha, continua o exercício. Por meio de um êmbolo, seu volume aumenta para 0,3. Então, o volume final aqui do que o gás vai ocupar
é de 0,3 metro cúbico. Determine o trabalho realizado pelo gás nesse processo. Então, o que a gente sabe aqui? Ó? A gente pode escrever, para quem gosta um pouquinho mais de matemática, também não é tão difícil assim, trabalho é pressão vezes variação do volume. Quem é variação do volume? A gente pode reescrever assim, ó. Variação do volume é volume final menos volume inicial. E agora a gente só coloca os valores, ó, que fácil. Trabalho vai ser igual. Qual que é o valor da pressão? 2 newtons por metro quadrado. Que multiplica volume final, 0,3, menos volume inicial, que é de 0,1. Então, o trabalho vai ser igual a 2 que multiplica 0,3 menos 0,1, 0,2. Então, o trabalho, repara, foi positivo. E é exatamente essa pergunta, a gente sabe que está no caminho certo. Determine o trabalho realizado pelo gás e não sofrido ou recebido pelo gás nesse processo. Então, vamos lá. Ó. Trabalho 2 vezes 0,2, 0,4 e a unidade aqui é joules. Só lembrando uma coisa importante, as unidades têm que estar no SI. Então, portanto, pressão, a unidade dela, newton por metro quadrado. Volume tem que ser dado em metro cúbico. Como as unidades de pressão existem algumas, então só lembrando, 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal. E que também nós temos a outra unidade, que é a ATM. 1 ATM equivale a 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Obviamente, como consequência, se 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal, 10 elevado à quinta pascal. Ok? Essas são as unidades que a gente pode estar encontrando, que a gente vai ter que converter uma coisa na outra para poder trabalhar aqui sempre em newtons por metro quadrado. Ok? Facinho esse exemplo, né? Só que é o seguinte, a gente também pode calcular isso de uma outra maneira, não necessariamente, como a gente está vendo aqui, né, num exemplo que ele te dá os valores no enunciado, mas por meio de gráficos. Então, queria dar uma olhadinha com você aqui a respeito de como isso pode acontecer num gráfico. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um gráfico que mostra a variação do volume, certo? Pela pressão. Então o que eu tenho? Eu tenho a pressão constante, ela é sempre 4 newtons por metro quadrado, e ela produz o quê? Uma variação de volume. A setinha está indo para lá. Então aqui ó, é volume inicial e aqui é volume final. Então aqui fica fácil calcular o trabalho. Ó. Trabalho é igual a pressão, que já está na unidade correta, já está no SI, certo? Vale 4, que multiplica a variação do volume. Final menos inicial, a gente não precisa ficar escrevendo isso toda hora. A variação do volume, se foi de 2 para 7, variou em mais 5, certo? Aqui a gente tem então que o trabalho realizado vai ser de 20 joules, ok? Tranquilo, né? Mas olha essa outra situação. Se eu for calcular aqui, é simples, é só falar assim, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. A variação de volume, se foi de 2 para 10, vale 8, sem problemas. Mas qual é o valor da pressão? Repara, a pressão ela não é constante, ela começa em 4 e vai em 6. Então qual que é o valor que eu tenho que colocar para a pressão aqui? Eu não consigo mais utilizar essa equação, certo? Então a gente vai ter que ter um outro artifício, um outro mecanismo que possa permitir que a gente calcule a partir de um gráfico como que se calcula a pressão. Vamos só lembrar uma coisa. O eixo Y aqui está nos fornecendo o quê? A pressão. E o eixo X está fornecendo o volume, a variação do volume. Então, se eu multiplicar esse lado vezes esse, ou seja, estou multiplicando pressão por volume. E eu teria então o trabalho. O que significa multiplicar um lado pelo outro? Uma figura como essa. Significa estar calculando esta área. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para pintar melhorzinho isso daqui. Ó. Se eu calcular... Nossa, isso aqui é muito exagerado, eu acho. Se eu calcular essa área aqui, ó, se eu calcular toda essa área, o que eu tenho na verdade? Eu estou calculando o nosso trabalho. Certo? Porque eu estou multiplicando um lado pelo outro. Portanto, estou multiplicando pressão pelo volume, certo? Então, se eu calcular aqui, ó, essa área toda, vou até sair um pouquinho aqui, já apago. Se eu calcular esta área toda aqui, ó, o que eu vou estar calculando, então?
eu vou estar calculando literalmente, o nosso trabalho. Perfeito? Então, como que a gente calcula a área? Isso aqui seria um trapézio. Aí tem que lembrar qual é a fórmula, a equação matemática, que é a área do trapézio. Nossa, será que você vai lembrar? Então, para não dificultar, eu sugiro que você divida essa figura geométrica em duas figuras geométricas conhecidas, cuja a fórmula, a equação para calcular a área é simples. E aqui ó, a gente pode pensar da seguinte maneira, eu vou dividir essa figura em duas. Essa primeira figura que eu vou chamar de figura 1, que é um triângulo retângulo, e essa figura 2, que é um quadrilátero, na verdade é um retângulo, certo? Então, vou calcular essa área aqui. Então a gente pode escrever de novo, né, que trabalho é igual a área. Isso é importante pra gente aqui. Nem sempre a gente vai conseguir fazer como a gente fez aqui. Então, o trabalho é igual à área. Então, eu vou calcular essa área, e a soma das áreas vai dar a área total. Portanto, eu vou ter o trabalho total. Essa área aqui, ó, que eu vou chamar de área 1, é de um triângulo retângulo. Base vezes a altura dividido por 2. A área 1, portanto, vai ser igual à base dele, que vai daqui até aqui. Portanto, começa no 2, termina no 10. A gente sabe que vale, portanto, 8. Que multiplica a altura deste triângulo de 2 para 6. De 4 para 6 valem 2. Tudo isso dividido por 2. Eu posso anular esse com esse, mesmo porque 8 vezes 2 é 16, dividido por 2 vai dar 8. 2 por 2 é 1, na verdade, né? Então, a área inicial aqui, perdão, vale 8. Vou calcular esta área 2 aqui, ó, área 2, que é quem? Base vezes a altura. A base, novamente, vale 8, só que a altura daqui até aqui vale 4. 8 vezes 4 geralmente dá 32, correto? Então, se eu somar essas duas áreas, o trabalho total é igual a área 1 mais área 2, certo? Temos então que o trabalho total, nossa, esse trabalho vai ser igual a 8 mais 32, ok? Trabalho, portanto, 8 mais 32, 40 joules, ok? Essa é a ideia, então, que eu queria passar para você a respeito de trabalho realizado por um gás. Tudo bem? Tranquilo? Retoma a aula se for o caso, procura outras fontes, e isso vai ajudar bastante, tenho certeza. Bom, se você está assistindo essa aula no YouTube, eu gostaria que você soubesse, já que você já não sabe, que todas as aulas também estão disponibilizadas no nosso portal aqui, na nossa plataforma, que você pode acessar digitando aí no navegador cientiatvbr.futurecom.com.br, tá aqui em cima. Aqui nesse menuzinho você encontra todos os temas relacionados as aulas que nós temos, aula para o professor, aulas de física, de biologia, enfim, ok? Gostou do trabalho, quer ajudar? Você pode clicar aqui em patrocine essa ideia, está ajudando a gente. E se você quiser estar por dentro sempre que a gente lança uma aula nova, que a gente coloca uma matéria sobre ciência, tecnologia e educação, acessa lá, curte lá, ok? facebook.com/cientiatv. Com isso eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho de exercício, né, focado nesses cálculos, não mais a explicação, mas exercícios focados nesse conteúdo, nesse tema. Legal? Então eu te vejo lá, um grande abraço.